Vamos lá, gênio, resolver a última questão desta prova, questão 30, que diz assim: a Microsoft, tal como grandes outras empresas do mercado de tecnologia, está realmente interessada em acabar com as senhas. Esse objetivo pode parecer estranho à primeira vista, mas vamos lá. Senhas são problemáticas. Cerca de 80% dos ataques cibernéticos são direcionados às nossas credenciais, já que, infelizmente, ainda tem muita gente usando combinações fracas demais. Isso sem contar com os vazamentos de dados. Até aí, só uma historinha, né, gênio? Vamos, inclusive, ignorar essa parte aí. Eu estou lendo para você, mas lá na sua prova você começa a dar começa a ler assim e já desconfia logo que não precisa ficar perdendo muito tempo com isso aí. Aliás, perdendo tempo nenhum, né? Parte importante aqui, ó. Observando as informações a seguir, é possível determinar a senha de Manuel. Aí ele colocou um número aí, 913. Somente um dígito está correto e está na posição correta. 428, somente um dígito está correto, mas está na posição errada. E 859, exatamente dois dígitos estão corretos, mas ambos estão ocupando posições erradas. 673, nenhum desses dígitos fazem parte da senha. 607, somente um dígito está correto, mas está na posição errada. Com base nesses dados, a senha de Manuel é... Gente, essa senha está muito fácil, né? O cara que quer descobrir uma senha. Se fosse essa situação, né? Um quebra-cabeça aí, isso aí seria fácil. E a gente já pode até... Primeiro, assim, a gente tem uma senha que é de 3 dígitos. Deixa eu abrir uma outra janelinha aqui. Eu separei só essa parte importante para a gente. Ó, vamos eliminar alguma coisa. Ó, aqui ele fala, nenhum desses dígitos fazem parte da senha. Essa aqui, ó, tá vendo? Nenhum. Então, isso aqui, o 6, o 7 e o 3 está fora. Aqui, ó, somente um dígito está correto. Então, tem o 0, porque, aliás, é porque o 6 e o 7, ó, já viu aqui que não serve, né? E se tem um correto, aqui tem 6 e 7, tem o 6 e o 0 e o 7. Então, o 0 faz parte, né? Ó, eu tenho aqui 0 em algum lugar. Tá? Estou analisando aqui no final. É parecido com aquela história de conjunto, né? Você vai pelo mais interno possível, pela dica que já elimina alguma coisa. Tá? Então, pode ser 0, pode começar talvez com 0, ou pode ser uma situação assim, ou assim, né? De acordo com... aliás, vamos colocar isso até aqui embaixo, no local de onde a gente chegou a essa conclusão, né? Aqui embaixo. Então, é algo assim, né? É algo assim. E eu vou pegar também as opções que a gente tem de resposta para poder... Vamos subir um pouquinho aqui, para a gente já ir analisando. Então, gênio, eu já juntei todo mundo aqui, todas as respostas, tá? Vamos lá. Olha, e observe que nas opções a gente tem 0 em todas elas, né? Tem 0 em todas elas. Tá aqui no final, na letra A, tem um 0, tá vendo? Tem 0 em todo mundo aí. Vamos analisar esse primeiro aqui. Aliás, deixa eu ver. Tem exatamente dois dígitos corretos. Aqui, ó, já que tem dois dígitos corretos, então eu sei que tem o 8 e o 5, ou 8 e 9, ou 5 e 9. Né? Então, aqui as possibilidades, deixa eu anotar aqui embaixo, ó, 8, 5, 9, se tem dois dígitos certos, então pode ser, deixa eu ver aqui. E como está na posição errada, vamos pensar, de repente seja o 8 e o 5, né? Se está na posição errada, pode ser assim, eu vou jogar o 5 aqui para o início, tá? E o 8 para cá. Essa é uma das possibilidades, né? Tem dois certos e dois estão errados. E na posição errada. Então,
eu estou tirando o 8 da posição dele. Estou considerando que é uma possibilidade de 8 e 5 serem esses dígitos e que estão na posição errada. Então, eu apenas troquei a posição deles. Mas pode ser também... Deixa eu jogar vou deixar o 5 aqui no início mesmo. E o 8 lá na ponta. Lá no final. Estou tirando a posição dele. Tirei o 5 da posição. E coloquei lá no... E tirei o 8 também. Então, essa é uma possibilidade. Considerando que o 5 e o 8 estão corretos. Né? Pode ser isso ou isso. E tem outra situação também. Pode ser isso aqui também. Eu posso ter o 8 aqui e o 5 aqui. É uma possibilidade. Né? Agora, repare. Vamos olhar aqui as opções que a gente tem de resposta. Começando com 5 e 8. Tem esse aqui. Né? Começando com 5 e 8. Então, é uma possibilidade. E aí, começando com 5 e 8, um 0 no final, também é uma possibilidade. Então, talvez seja 580 a senha, 580. Agora, começando com 5 e terminando com 8, repare que nós só temos aqui terminando com 0. Então, isso aqui não é uma possibilidade. Não é, porque começando com 5 não termina em 8, nas opções de resposta. Poderia ser, assim, numa discursiva, a gente teria que destrinchar mais aí. E também não é uma possibilidade, não, aqui é uma possibilidade, terminando com 8, 5 e iniciando com 0. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, a gente tem essas opções. Pode ser isso, né, ou isto. Agora, vamos ver considerando o 8 e o 9. Tá? Vamos subir um pouquinho aqui. Os dois dígitos estão corretos, mas estão na posição errada. Então, se for 8 e 9, vamos lá. Aqui seria 1, 2... Vamos fazer tudo em vermelho, né? Senão a gente vai ficar com uma confusão danada aí. Tem 1, 2, 3. Então, pode ser, se for 8 e 9 e na posição errada, então, digamos, o 8 não pode estar aqui no início, né? Então, digamos que ele esteja aqui. Se o 9 está na posição errada, a posição do 9 tem que ser aqui, nesse caso. Então, ou vou tirar o 8 da posição dele e colocar aqui na ponta. E vou tirar o 9 da posição dele e vou deixar aqui mesmo, tá? Onde ele estava. Mas também pode ser essa situação aqui, né? 9 aqui e 8 aqui. Supondo que o 8 e o 9 são dígitos que fazem parte da senha. Agora vamos lá. Tem mais alguma opção? Não, né? Acho que não. Eles não estão na posição deles. Vamos lá de novo. O 9 eu tirei da posição, está aqui. O 8 também tirei da posição. Mas eu posso manter o 9 aqui e jogar o 8 lá para o final. Continua na posição diferente. Ou deixa o 9 aqui e o 8 aqui. Ok, são essas as opções. Foi o que eu consegui enxergar até agora. Agora vamos lá. Começando com 9 e 8, eu teria que, já que o 0 faz parte, então o 0 teria que entrar aqui. Né? Ou aqui, nesse caso, ou aqui. Então, vamos ver se a gente elimina alguma coisa aí. Vamos lá, 980 tem a letra A como opção. 908. 908 não tem como opção. 098 é uma possibilidade. É uma dessas possibilidades aqui. Tá? Ok. Vamos ver agora acho que só tem um agora, né, para a gente ver. Não. Tem o 428 e 913. O 428 está dizendo assim, somente um dígito está correto, mas está na posição errada. Somente um está correto na posição errada. Então, vamos subir aqui. 428. Então, aqui, somente um dígito está correto, mas está na posição errada. Gênio. E aí, olha só. Olha as opções. Olha as opções.
Tem 4 e tem 2 nas opções? Não tem, né? Então, o único dígito correto é o 8. E ele está na posição errada. Ou seja, ele não está aqui no final. Ou ele está aqui, né? Ou ele está aqui. Aí eu te pergunto, tem alguma senha começando com 8 ali nas opções? Não tem, né, gente? Então, a gente está em dúvida entre as letras. Na verdade, a gente já pode eliminar a letra C, né? A gente já pode eliminar a letra C. Porque nós temos o 8 aqui no início, aqui no meio, aqui também no meio, é uma possibilidade, tá vendo? E a gente também pode ter um 8 aqui, né, no meio, continua no meio, né? Então vamos lá. Essa primeira a gente já elimina. Aqui não serve. Agora vamos lá. Nas possibilidades que a gente já viu, já sabemos que aqui tem que ser o 8 aqui no meio. Tem que ser no meio. Então essa possibilidade aqui, ó, já vai embora, né? Porque tem um 9 aqui no meio. Ó. Essa aqui já era. Então o que a gente tem até agora é a senha pode ser 580 ou 085 ou 980. Uma dessas, né? Uma dessas aqui. Vamos lá, 580 tem ali. 980 tem e 085 também tem. Mas vamos ver então aquela primeira opção. Ó, o 913. Somente um dígito está correto e na posição correta. 913. Um dígito correto na posição correta. Então, vamos lá. 913. E aí, gênio, vamos lá de novo. Tem 1 e 3 ali nas opções? Aqui nas opções? Não tem. Então, o dígito correto é o 9. E ele está na posição correta. Então, aqui é 9. Olha, aqui é 9. O 8 tem que ser aqui. Então, o 0 realmente é aqui na ponta. Então, é uma questãozinha assim para você pensar pra caramba, para ir destrinchando aos poucos. Quando eu resolvi a primeira vez, eu fui analisando de cima para baixo. E agora eu analisei ao contrário. Mas a gente chega sempre no mesmo lugar, tá? Então, tá aqui a resposta correta, é a letra A.